Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, intitulado Elementos Gerais do Universo. E hoje nós iremos fazer a questão de número 27. Fizemos a 26, hoje iremos fazer a 27. Mas vamos iniciar agradecendo a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade que nos é dada. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, para nós é um motivo de muita alegria estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a obra espírita, o Livro dos Espíritos. Elementos gerais do universo. Crianças querendo aprender assuntos de gente grande. É o que somos, Senhor, crianças. E como toda criança necessita de um mestre, de um professor para nos conduzir na compreensão. Então, amado Mestre, te rogamos a Tua presença, através dos nossos amigos espirituais, os Teus trabalhadores, nossos irmãos, para que mais uma vez, em Teu nome, possamos estarmos juntos e que nós possamos recebermos essas inspirações de que tanto necessitamos. Obrigada, queridos amigos espirituais, pela presença de vocês. Agradecemos a Ti, amado Mestre, por essa oportunidade. E nós te pedimos a permissão para mais uma vez iniciarmos o estudo dessa noite. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então, vamos lá. Questão de número 27. Na questão 26, foi perguntado... Lembra que nós estamos estudando sobre o espírito e matéria. Nós já falamos aqui que esse espírito não é ainda a individualidade, o espírito que somos. É o princípio inteligente do universo. Nós estamos aqui na questão 26. Vamos iniciar a 27. Então, na questão 23 é perguntado, que é o espírito? E esse espírito aí, você vai ver que está com E minúsculo. Ele diz, é o princípio inteligente do universo. Então, aqui ele está falando lá do princípio, do início, da elaboração do espírito que somos hoje, ok? Estamos juntos? Então, vamos lá. Lembra sempre disso. Estamos falando do princípio espiritual, tá bom? Princípio inteligente do universo. Então ele perguntou na 26, voltando, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Ele disse sim, sem dúvida, pelo pensamento. Pelo pensamento tu consegue imaginar espírito e matéria. Aí vem uma pergunta que é uma das perguntas que eu mais gosto, é a questão 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo. Olha só, olha como Kardec, a inteligência de Kardec, nessa linha de raciocínio, de compreensão da resposta dos espíritos. Então ele pergunta, haveria assim dois elementos gerais do universo? Quais são? A matéria e o espírito? Então ele faz uma indagação. Então são dois elementos gerais, e essa matéria aqui que ele está falando, não pensa em matéria o teu corpo físico. Pensa em matéria inicial, a matéria primitiva, que não é mais o átomo, que já é o neutrino. O neutrino é o menor, né? Isso tu fez aonde? No Livro dos Espíritos? Tá bom, é que eu ainda não ouvi. A nossa irmã Lígia, que está editando o Livro dos Espíritos, no nosso estudo passado, ela deu bem essa cola, colocou os slides explicando hoje o que nós encontramos como menor partícula. Então vamos lembrar do neutrino.
tá? Que entre as partículas que tem alguma massa é a menor, tá bom? Neutrino, menor do que o quarks. Então a gente para pensar que foi estudado durante muito tempo que seria o quê? Os átomos. E hoje nós sabemos bem mais. Então quando fala em matéria, pensa nessa matéria primitiva também, nessa matéria primeira, nessa matéria início, que nós vamos encontrar onde? No fluido universal, que é a matéria. Quando se fala em fluido universal, se está falando da matéria elementar primitiva. Entendeu? Então não pensa na matéria que você está tocando, porque ela já é uma transformação. Pensa na matéria elementar primitiva, o que é o fluido. Então a pergunta do professor Allan Kardec: haveria sim 2 elementos gerais do universo, a matéria, partindo do princípio desse fluido cosmo, dessa matéria. Tia, o que é fluido? Fluido é não sei. Tudo que eles não sabem, eles chamavam de fluido. É um algo, é alguma coisa. É alguma coisa. Mas não tem nome, então se chama de fluido. Não é fluido, é fluido. Ok? Estamos juntos? Então, olha só. Haveria, assim, 2 elementos gerais do universo? 2 pontos. A matéria e o espírito? Resposta fantástica dos espíritos. Sim. 2 elementos do universo. Sim. Estamos juntos. E acima de tudo, Deus. O Criador. O Pai de todas as coisas. Esses 3 elementos constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Daí a gente pode colocar aqui a própria pirâmide. No ponto ápice, Deus. Na base, que é a criação de Deus, o espírito e a matéria. Daqui dessa pergunta, com essa resposta, você passa a ter uma informação, uma linha de raciocínio muito maior. O que a tia está querendo dizer? Presta atenção. Deus é o Pai, como ele bem colocou aqui. É o Pai de todas as coisas. Pai, quem nos ensinou a chamar Deus de Pai foi o Cristo Jesus. Então ele é o Pai de todas as coisas. Qual é a função do Pai? É o provedor, é o criador, é o protetor, a figura paterna. Por isso Jesus nos apresentar que Deus é o nosso Pai. Essa figura paterna, essa figura patriarcal, essa figura que cuida, essa figura que provê, tá? O Pai. Hoje essa figura está meio cambaleante, porque tem muito pai que esqueceu a sua função. Mas essa é a função do pai, é o provedor, é o cuidador, é o protetor, ok? Então olha só. Então ele é o Pai de todas as coisas. Esses 3 elementos, Deus, Espírito e matéria, constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Então, quando a gente estuda o livro A Caminho da Luz, que está no nosso canal, no Ticadinho do Jaraqui, bem minucioso o estudo, nós vamos lá encontrar o Cristo Jesus como o co-criador. Então, quando você fala em criação, quem criou o planeta Terra? Jesus Cristo. Quem criou árvores, aves, animais, todas as espécies, da fauna, da flora, tudo? Jesus com uma equipe de espíritos. Então, Jesus já era um Cristo há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, porque ele já construiu esse planeta, a formação do planeta. Aí vai dizer, tia, pera lá, a senhora está dizendo que Deus não fez nada? Opa! Quais são os 3 elementos gerais do universo? Deus, Espírito e matéria. Então, olha só. Deus cria o Espírito, o princípio inteligente do universo. E Jesus um dia foi um princípio inteligente do universo, porque ele tem o mesmo começo. E Deus cria
a matéria elementar primitiva. O nosso Cristo Jesus, que nós o conhecemos, ele é um co-criador. Ele jamais irá criar princípio inteligente, mas ele poderá transformar a matéria. Então, quando a gente diz Jesus construiu o planeta Terra junto com a sua equipe de espíritos superiores, ele estava manipulando o fluido universal. Mas quem foi que fez o fluido universal? Deus. É a mesma coisa, você é o padeiro, você faz o pão, mas você não faz o trigo. Se não tiver trigo, você não tem como fazer pão, que é a base, entendeu? Então, qual é a base da construção da matéria? É o fluido cósmico. É aí que eles estão chegando, se eu posso chamar de energia. É aí que estão chegando. Então, Deus, o Criador, e ele cria o princípio inteligente a ser desenvolvido, porque o papai não cria da metade, ele cria do início. Eu acho lindo isso. Ele cria no início. E esse início a ser desenvolvido. E ele vai acompanhar esse início até o reino animal. Quando chega o reino, não existe esse reino nominal, né? Porque ele estaria dentro do reino animal. Mas quando ele adquire a inteligência, ainda assim o papai continua acompanhando até ele chegar a uma maturidade. Esse a partir de agora é contigo, meu filho. Você já tem inteligência para saber decidir, mas você passa a responder pelas suas escolhas. Essa é a paternidade divina. Entendeu, gente? Ficou claro isso? Então, dentro dessa pirâmide, dentro dessa trindade universal, o que é a trindade universal? Não é da Terra, é do universo. Deus, Espírito e matéria. Deus cria o Espírito, o princípio inteligente, e Deus cria a matéria. Um Cristo, que já é o filho mais velho, o filho que já aprendeu, mas existe só Jesus, o Cristo, meus amores. Nós não temos ideia de quantos Cristos habitam nesse nosso universo. Porque parar para pensar, só o nosso sistema solar, nós temos aqui hoje, eram 9, agora são 8 planetas, só no nosso sistema solar. Então a gente começa a deduzir que a organização divina é tão grande que se existe um governador para a Terra, existe um para Júpiter. E deve existir um governador que está acima dos 8, que seria o responsável pelo sistema solar. E esse nosso sistema solar está inserido dentro de uma galáxia que tem outras tantas centenas de sistemas solares. Aí tu tá achando que a nossa galáxia é a única? Não, tu tá descobrindo que tem outras milhões e milhões de galáxias. E aí a gente aprende com o nosso Senhor Jesus de uma forma muito simples, que ele nos diz: meu Pai trabalha incessantemente, eu também trabalho. A evolução é infinita e a gente nunca vai chegar a ser Deus, mas a evolução é infinita. Tu quer ver uma coisa louca? Assim, louca que a gente diz, para pensar. Nós não sabemos do princípio inteligente? Sabemos, tia. Nós já descobrimos que no nosso corpo físico, cada célula, cada micro-organismo já tem ali um princípio inteligente. Porque é esse princípio inteligente que intelectualiza a matéria. Uma enzima faz o que tem que fazer porque existe o princípio inteligente dizendo que ela tem que fazer. Uma célula faz o que faz porque tem um princípio inteligente dizendo o que tem que fazer. Uma bactéria faz o que faz porque tem um... Entendeste? Então, ou seja, só no meu corpo físico, que a gente aprendeu a chamar de templo divino, e agora a gente consegue entender, porque num templo divino não habita uma pessoa, mas milhões de pessoas. Milhões de criações divinas. Esse corpo que eu também habito, porque o corpo é de Deus, não é meu. Na hora que ele quiser, ele pede de volta. Mas dentro desse corpo que eu estou habitando, eu também sou inquilina, a mais velha desse corpo sou eu. E o que a gente aprende na educação doméstica? O filho mais velho é responsável pelos irmãos. Então eu sou uma individualidade, eu sou um espírito, e eu vou responder por
todos esses bilhões de irmãos menores que estão inseridos no organismo, que eu também estou inserido. É por isso que quando eu maltrato eles com os meus excessos físicos, meus excessos emocionais, os meus excessos químicos, eles adoecem e eu sofro a consequência. Você está junto. Você é o mais inteligente, você deveria ter. E olha, gente, o nosso organismo defende com unhas e dentes, se assim eu posso dizer. Eles fazem de tudo para a gente não adoecer. Mas a gente vai contra e adoece. Eu quero adoecer. Você sente uma enxaqueca, comeu gordura demais, Maria da Conceição. Fecha essa boca, menos vatapá. A glicose subiu para esse açúcar, Maria da Conceição. Para que tanto mousse de maracujá? Se é uma vez ou outra, né, doutora? Para que esse monte de arroz? Arroz, só lembro da Lígia. Conceição, arroz, diabetes. Eu olho para o meu prato, vem a dona Selga. Agora é a Selga, né? Haja Selga no meu prato para tentar equilibrar esse arroz. Porque eu tenho famílias, pai, mãe diabético, 2 irmãos diabéticos. Então, o nosso organismo, ele dá 1000 sinais. Eles estão fazendo a parte dele, mas a gente não faz a nossa. Então, esse aqui é um templo divino. Isso aqui é um universo. E quem é o mais velho sou eu. A coordenar e a comandar todos eles. Eu posso adoecer uma célula só com o meu pensamento. Só com o meu pensamento. Entendeu? Então, eu sou um Cristo do corpo? Sou. Olha, a gente está ficando importante já, né? Eu já sou um governador de um sistema orgânico. Mas é o seguinte, eu passo a responder por tudo que eu faço com eles. Por isso que a gente não tem direito sobre o próprio corpo. A gente não tem direito sobre a vida. Porque ela não me pertence. Eu também sou um inquilino. Então, de uma forma micro, a gente pode avaliar o macro. Sempre terá um irmão mais velho cuidando de um irmão mais novo. Então, a gente observa, dentro dessa criação divina, o amor. Um cuidando do outro. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Aí vem aqui. Então, ele diz... Esses 3 elementos constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal. Olha só, olha que agora ele vai fazer o gancho. Que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Porque aqui, quando ele fala aqui dessa matéria, ele está falando dentro da linguagem que eles conseguiram entender naquela época. Não tem como ele dizer, olha, a matéria é o fluido. Ele vai dizer mais lá na frente. Mas aqui eles estão tateando para o Kardec. Então existe algo aí. Mas o elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Propriamente dita. A matéria é o quê? Propriamente dita. Essa que você está vendo, está falando, é a qual você está se relacionando. Ao qual você está pensando. Muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Sobre ela quem? A matéria. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material. Vocês estão vendo como eles vão, do jeito que eles tiveram todo o cuidado de pegar a mesa, embater, depois de fazer o abecedário todinho, aqui eles continuam com o mesmo cuidado. Vamos partir do princípio do que eles sabem, que os espíritos não colocam a carroça na frente do boi. Entendeu? Ele diz,
embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Está colocado entre o espírito e entre a matéria, é como se fosse assim, é o intermediário, é o que está em transição, é o que está em ação, em movimento. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido. Como a matéria é matéria. E suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, porque o espírito atua sobre a matéria. Aí mais lá na frente nós vamos estudar no livro A Gênese sobre a fotografia do pensamento. E vamos estudar também em obras póstumas. Você vai estudar onde? Lá, Gênesis, quando vai falar sobre os fluidos. O nosso pensamento atua sobre esse fluido. Cria imagens, plasma imagens. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Tudo começa no pensamento. Tudo. O pensamento, ele tem a capacidade de te levar para o céu ou de te levar para o quinto dos infernos, num mármore quente, e você fica lá fritando, pisando num pé e outro, num pé e outro. É o pensamento. Ação obsessiva, pensamento. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Logo, ele não é, né? Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido. Por exemplo, ele não disse 3 elementos gerais do universo? Ele disse Deus, espírito e matéria. Logo, o espírito eu não posso dizer que é matéria, é fluido. Daí a trindade. Não se sabe do que é feito o espírito. Nós sabemos da origem da matéria, mas do espírito não. Eu sei quem criou, mas em que momento, como, só Deus o sabe. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido. Como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis, senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, então, ou tu pode chamar de fluido primitivo, fluido elementar, matéria elementar primitiva. Como dizem os espíritos, chama do que tu quiser. Eu adoro isso. Chama do que tu quiser, eu só quero que tu entenda o que é. Pode chamar de alho, pode chamar de bugalho, não tem problema nenhum. Mas que tu saiba que alho é alho e bugalho é bugalho. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Gente, olha, essa resposta aqui, a 26, é a base para você entender espírito, matéria, ação dos espíritos, fluido, tudo. Se você não conseguir entender esse parágrafo, você não dá conta de ir para frente. Tudo que os espíritos falam reporta-se a essa questão da parte científica. Então, tinha esse finalzinho aí, embolou tudo. Desembola? Vamos já desembolar? Olha aí. Esse fluido universal, que pode ser chamado de fluido primitivo, matéria primitiva, matéria elementar, chama do que tu quiser. Ele diz, sendo o agente, esse fluido é o agente. Lembra como ele diz? Quem é que leva o som? O ar. É o agente. Então aqui ele está dizendo que o fluido, ele faz exatamente o que? Ele diz aqui, ó, é o agente que o espírito se utiliza
Porque o espírito, ele atua sobre o quê? Sobre a matéria. Matéria é o quê? Elementar primitiva. Lembra lá do livro Obreiros da Vida Eterna? Lembra a materialização de Asclépio? Lembra o que antecedeu a materialização do Asclépio? Está no nosso canal já esse estudo. Pensem numa relva, em uma árvore, o tronco, as folhinhas. Vocês lembram disso? Foi um fiasco no primeiro momento, depois acho que não me lembro se foi o Alexandre, não me lembro que era o mentor na época, deu uma prensa nos meninos de novo, aí se concentraram mais, e aí conseguiram fazer algo melhor. Então é o quê? É o espírito atuando sobre a matéria. Batia o princípio inteligente, atua? Gente, nós acabamos de ver. Para uma célula fazer o que faz, é porque nela existe um princípio inteligente. Para uma enzima fazer o que faz, porque nela tem um princípio inteligente. Para uma bactéria fazer, entendeu? Para um vírus, tudo é um princípio inteligente. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito com E minúsculo, se utiliza. É o princípio sem o qual, quem é o princípio? O princípio espiritual. É o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Porque o que faz unir a matéria para formar uma célula, uma bactéria, um vírus, uma enzima, para formar... Tudo isso é um princípio. Gente, eu não sou boa de química, não. Estou aprendendo a gostar de química agora. Estou indo estudar um pouquinho. Passei sábado à noite estudando a tabela periódica, somando alho com bugalho, para me recordar e aprender, porque é necessário. Então me diz, que força é essa que une o hidrogênio com o oxigênio para formar a molécula de uma água? Me diga que força é essa. Porque um átomo já tem um princípio inteligente. É o princípio inteligente, porque o átomo já tem um princípio inteligente. Do átomo ao arcanjo. Lembra, nós estudamos? Um átomo composto lá pelas suas nuvens, né? De elétrons, de prótons, de tudo. Eles têm um trabalho, Lígia, a fazer ali. Quem comanda tudo aquilo? O princípio inteligente do universo. E cada um sabe o que tem que fazer. É um ato inteligente, gente. A matéria não é inteligente. Como ele diz aqui, estaria em perpétua divisão. Uma força inteligente o faz. É isso que os cientistas não conseguem entender. Não conseguem. Como? Que força é essa que une? Por isso que eu gosto da frase do Einstein. Quando eu faço uma descoberta, eu encontro Deus lá dentro. O que ele estava querendo dizer? Existe uma lei que ninguém consegue alterar essa lei. Se você juntar 2 de hidrogênio com 1 de oxigênio, não tem como fazer ouro. É uma molécula da água. Você não tem como mudar isso. Entendeu, gente? Você entendeu agora essa união? Então, se não houver esse princípio inteligente, ele vai estar aqui, como ele diz assim, em perpétuo estado de divisão. Gente, tem fluido no universo. Para que haja, é necessário um princípio inteligente atuando sobre ele. Para formar isso. Mas ele é a matéria elementar primitiva. O fluido universal é a matéria elementar primitiva. É igual assim, Lígia. Você gosta de fazer pão low carb. Então, você tem lá a sua farinha de amêndoa. Você tem a sua... O que mais que pega? Xilitol, esse estol todinho, essas coisinhas baratinhas, né? Para fazer esse pão, né? Essas coisinhas. Mas está lá. Ele não vai se fazer por si. É necessário que tenha quem? A inteligência, que já é uma individualidade, no caso você já é um espírito, para unir esse material e fazer o pão delicioso, que eu já comi esse pão, que é realmente gostoso. Estamos todos aguardando esse pão, né? Vocês estão entendendo isso? Então foi uma ação inteligente, porque os ingredientes, a farinha de amêndoa, ela não tinha como procurar o xilitol. Olá, seu xilitol, vamos aqui. Não, não tem. Leva ovos? Leva ovos? Ovos, não tem como ovos, todo mundo vamos se unir, vamos nos unir. Não dá. É necessário uma força inteligente utilizando essa matéria. Entendeu, gente? Então,
É simples. Fala, dona Cecília, hoje convidada especial, Cecília Franco de Sá. 83 anos. Uhul! Esse princípio inteligente, agindo sobre a matéria, eu entendi. Agora, a minha questão é a seguinte: esse princípio inteligente é necessariamente esse que está aqui na pergunta 23, é o espírito? É, Cecília, o princípio inteligente do universo. É um espírito, é uma forma. É um princípio. Ele está ainda, é um espírito futuro que está sendo elaborado. O próprio princípio inteligente do universo, ele vai depois se transformar também no espírito. Sim. Agora eu entendi. Entendeu, bebê? Oh. Exatamente, gol! Todos nós começamos como um princípio inteligente. Todos nós começamos. Gente! Vou dizer uma coisa para vocês. Quando o espermatozoide fecunda um óvulo, forma o que, doutora? Um ovo, que é chamado de ou zigoto. Aqui é auxiliada pela nossa querida Lígia. Ali o espírito já está vinculado. E ele sabe muito bem o que é uma vida dentro de um ovinho. Aquela divisão celular. Sabe por quê? Porque isso já está no arquivo desse espírito, porque ele já viveu essa experiência. Todas as vezes, para nós reencarnarmos, nós revivemos toda a nossa história de evolução. Você já tinha parado para pensar nisso? Até a parte aquática, que a gente fica lá dentro do tudo da mamãe, só glu, 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 né? Todos nós somos milenares. Bota milenar nisso. Aí, tia, alguém perguntou no estudo. Eu acho que a Lígia até respondeu. No estudo tal tem a resposta. Não pula o estudo, quem está em casa. Estudo 1, estudo 2, estudo 3, porque há um encadeamento. Tia, esse princípio inteligente nós começamos aqui na Terra? Óbvio que não. A nossa irmã Lígia vai trazer algo aqui que ela aprendeu lá na faculdade. Olha que coisa bonitinha. É a teoria da recapitulação ou lei da recapitulação ontogenética. Aí tem a expressão, a ontogenia recapitula a filogenia. A ontogenia o quê? É o desenvolvimento dos embriões de cada espécie. A filogenia é a história evolucionária da espécie. Quer dizer, nós, como embriões, começa o ovo zigoto, aí vai dividindo mórula, blástula, gástula, aquele monte de divisão. Depois começa a recapitular o que as espécies foram, aqueles da água, depois vieram os anfíbios, vai nascendo o pulmão, merebrânquia, depois é pulmão. Uma coisa acontece igual a outra, elas acontecem em paralelo, o desenvolvimento do embrião, lembrando, recapitulando o desenvolvimento das espécies. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né, Lígia? Olha que maravilha. Isso lá no Espiritismo, se a gente tivesse estudado, hein, Lígia? Agora a gente consegue entender, né, minha filha? E é isso. Agora, como é que eu posso viver se eu não tenho essa experiência? Como é que eu posso andar de skate se eu nunca treinei o skate? Então, em verdade, essa experiência que a gente passa nesse período aí já está gravada em nossa memória. Então, diz assim, tia, mas será, meu amor? Você toda vez para reencarnar, você tem que passar por isso. E você já tem no seu arquivo. Gente, quase 40 minutos, uma questão. Mas é de fundamental importância nós compreendermos essa questão de número 27. E Kardec faz a 27A, mas vai ficar para o nosso próximo estudo. Agradecemos então a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, por mais uma oportunidade de estudo e de aprendizado. E como é bom aprender. Um grande abraço da família OS e até o nosso próximo encontro.
Deus cria o Espírito, o princípio inteligente do universo, e Jesus um dia foi um princípio inteligente do universo, porque ele tem o mesmo começo. E Deus cria a matéria elementar primitiva. Não se sabe do que é feito o Espírito. Nós sabemos da origem da matéria, mas do Espírito não. O nosso Cristo Jesus, ele é um co-criador. Ele jamais irá criar princípio inteligente, mas ele poderá transformar a matéria. Ele estava manipulando o fluido universal. Mas quem foi que fez o fluido universal? Base da construção da matéria: Deus. Então, quando a gente diz Jesus construiu o planeta Terra junto com a sua equipe de espíritos superiores, ele estava manipulando o fluido universal. Meus amores, nós não temos ideia de quantos Cristos habitam nesse nosso universo. Deus cria o princípio inteligente a ser desenvolvido, porque o papai não cria da metade, ele cria do início. Eu acho lindo isso. E ele vai acompanhar esse início até o reino animal. Mas quando ele adquire a inteligência, ainda assim o papai continua acompanhando até ele chegar a uma maturidade. Esse, a partir de agora, é contigo, meu filho. Você já tem inteligência para saber decidir, mas você passa a responder pelas suas escolhas. Nós já descobrimos que no nosso corpo físico, cada célula, cada micro-organismo já tem ali um princípio inteligente que intelectualiza a matéria. Só no meu corpo físico, que a gente aprendeu a chamar de templo divino, e agora a gente consegue entender, porque num templo divino não habita uma pessoa, mas milhões de pessoas. Mas dentro desse corpo que eu estou habitando, eu também sou inquilina, a mais velha desse corpo sou eu. Eu vou responder por todos esses bilhões de irmãos menores que estão inseridos no organismo que eu também estou inserido. A gente não tem direito sobre o próprio corpo, a gente não tem direito sobre a vida, porque ela não me pertence. Eu também sou um inquilino. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Então me diz, que força é essa que une o hidrogênio com o oxigênio para formar a molécula de uma água? É o princípio inteligente, porque um átomo já tem um princípio inteligente. Do átomo ao arcanjo. O nosso pensamento atua sobre esse fluido, cria imagens, plasma imagens. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Tudo começa no pensamento. Todas as vezes, para nós reencarnarmos, nós revivemos toda a nossa história de evolução. Gente, olha, essa resposta 27 é a base para você entender espírito, matéria, ação dos espíritos, fluido, tudo. Se você não conseguir entender esse parágrafo, você não dá conta de ir para frente.